Uma das formas mais eficientes de melhorar os teus desenhos é praticar sempre que possível, nem que seja fazendo riscos numa folha de papel. Eu levo sempre comigo o meu bloco de desenhos. Assim, quando tenho 10 ou 15 minutos livres, e não preciso mais do que isso, aproveito o tempo para fazer um esboço. O desenho de paisagens urbanas, que muitos designam como urban sketch, é um dos temas em que as noções de perspectiva são mais necessárias para não errar nas proporções. O famoso ponto de fuga, para o qual convergem todas as linhas da perspectiva, é o nosso principal aliado de desenho. Mas o que é que acontece se o ponto de fuga não cabe dentro da nossa folha do esboço? Eu já senti esse problema e vou até ao meu ateliê para te mostrar já de seguida como é que consegues fazer os teus desenhos com a perspectiva perfeita, mesmo quando não há espaço para fixar o ponto de fuga. Nós estamos sentadinhos, estamos a ver aqui uma igreja e vamos fazê-la aqui com esta inclinação. O que acontece é que vi estas linhas, mais ou menos, e não tenho aqui a referência sobre o ponto de fuga. Se eu quisesse, sim senhor, ia encontrar o ponto de fuga, alguns aqui fora do desenho, mas, porque ele existe, não é? Mas, se eu mexer a folha, se estiver noutro sítio em que não tenha este espaço aqui, sentado a fazer um esboço na rua, eu não consigo fixar este ponto de fuga para fazer as linhas de orientação. Então, qual é que é a solução para isto? Bem, o que eu sei é que estas duas linhas, esta e até esta, são todas as linhas verticais, têm o mesmo tamanho. Então, imaginem que eu tinha aqui uma coluna que chegava até a meio deste lado. Então quer dizer que também deste lado a mesma coluna simétrica, não é? Vai estar aqui posicionada a meio. Eu podia fazer isso com régua. E portanto eu tenho aqui uma linha que me vai estar ao ponto de fuga. A partir daqui eu faço o mesmo, ou seja, sei que se tiver aqui outra coluna mais pequenina a meio, ela vai coincidir aqui também a meio deste, e metades eu consigo determinar, e portanto determino aqui os meios que me orientam para saber onde é que encaixar os elementos. E depois podia fazer vários. Agora, podia fazer meios, podia fazer terços, podia fazer quintos. Agora o que eu não posso é, por exemplo, pensar, vou pôr aqui 1 centímetro e vou pôr aqui igual. Não. Ou aqui, porque aí distorcia as proporções. A partir daqui eu posso começar a fazer o meu desenho. Eu podia marcar mais linhas, sempre com o mesmo esquema, ou então, se eu precisar daqui na fase do desenho para colocar um ou outro elemento, é aí que eu vou utilizar, eu vou criar mais linhas, não é? Outra questão que vocês também devem saber é como é que se termina o meio deste edifício, neste caso, não é? desta fachada. Faço aqui uma linha nesta diagonal, uma linha nesta diagonal e este é o meio. Portanto, este é o meio do edifício. Divido o edifício a 2. E agora faço o mesmo em qualquer um destes sítios, nesta diagonal, por exemplo, nesta diagonal, determino aqui o meio dentro destes dois espaços e aqui, se quiserem fazer, determina-se o meio destes espaços. O que quer dizer que eu já tenho todas as referências necessárias para fazer a minha figura. Posso então começar, marco aqui o meio também para me ajudar e depois começo aqui a definir os pormenores. Podia fazê-lo já a caneta, e agora sei que tenho aqui uma cruz e aqui mais ou menos tenho aqui outra coluna. Lá está, posso encontrar aqui meio, 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 para me orientar sobre esta linha, para saber onde é que esta coluna vai cair. Estão a ver? Esta coluna vai cair aqui. Depois continua para baixo, não é?
Para baixo são sempre linhas retas, vocês sabem. Ok? E aqui também é uma coisa, faço aqui meio para me encontrar esta linha aqui da igreja. E depois junto aqui a tal coluna que encontrei. Portanto, por exemplo, aqui as janelas, aqui a janela não, o sino, não é? O sino basicamente, aqui eu posso, como estão perto, não é? Como estão perto, eu tenho mais ou menos depois a proporção, posso fazer não preciso fazer tudo por medidas, não é? Mas tenho esta orientação. Aqui tenho vou fazer aqui a meio, fazer aqui a meio e aqui a meio, para me dar aqui esta linha, que é outra linha onde eu tenho aqui também uma referência desta bola, tem aqui esta bola, e aqui tem uma janela, já tenho aqui nesta referência esta janela, com uma varanda. Não estou a fazer, também tenho que fazer isto, não é? Tenho aqui esta referência, esta janela. Depois aqui, ele tem aqui um santinho, tem aqui mais duas, mas eu já estou a utilizar, estão a ver? Já estou a utilizar as minhas, e depois tem aqui a porta. Tem as escadas, continua aqui com coluna, e depois tem aqui as escadas. Não estou a fazer aqui com grande detalhe, não é? E aqui ainda tem outra janeluca. Vamos fazer aqui também a meio. Meio. Portanto, esta linha, vou-lhe por aqui esta janeluca, estão a ver? É muito importante. É muito importante para não perder a proporção, não é? Para não perder a lógica da proporção. Ok. Agora aqui as torres, não é? Esta é e aqui as torres, que até aproveito, estão a ver? Esta linha. Aproveitando sempre. E depois também estes pinarucos, sei também quais são as linhas com que estes pinarucos e aqui também tenho agora tinha aqui o telhado e aqui outra casa e esta também abre aqui. Ainda tem aqui um pilarete, não é? Mas mais uma vez aqui já não tenho hipótese, não é? Mas pronto, vou inventar aqui um pilaretezinho, não é? Mais ou menos na mesma proporção. Pronto, e agora é fazer o desenho, não é? Se quiseres dar continuidade ao teu desenho,
Depois de realizar o esboço de lápis, podes pintar diretamente com aguarela ou guache. Eu faço isso muitas vezes, sobretudo quando desenho figuras. No caso de temas de arquitetura, uma boa opção, antes de avançar com a fase da pintura, pode ser reforçar as linhas da estrutura do edifício com tinta. Ou traçar as linhas com uma tinta permanente ou de arquivo, podes pintar o teu desenho com aguarelas, sem medo de borratar as linhas, seja qual for a quantidade de água que utilizes. Estas linhas também te permitem experimentar um método mais livre na tua pintura a aguarela, uma vez que as manchas transparentes de cor vão deixar visíveis as linhas de tinta e não vão destruir, por assim dizer, a estrutura arquitetónica que o teu desenho revela. Este tipo de aguarela é mais simples de executar porque não precisas de ter cuidado nos contornos e fica muito bonito. Talvez seja esta a razão deste método estar hoje na moda por essa internet de fora. Se quiseres ver depois como é que eu pinto este desenho com a tal aquarela mais loose ou solta, subscreve o canal e ativa o sininho das notificações, porque no próximo tutorial eu vou mostrar em tempo real, sem cortes nem speed time, como executo essa pintura. Para remarcar o desenho, tive o cuidado de utilizar uma caneta de tinta de arquivo, exatamente para preservar as linhas quando for pintar com as aguarelas. Eu não estou a fazer este desenho com muito detalhe, mas com o cuidado que tive em assinalar os pontos de referência da forma que vos transmiti, podes ter a certeza que o posicionamento de cada elemento desta igreja está correto, como vais poder verificar. Eu utilizei como modelo a fachada de uma igreja da minha terra natal, Cidade da Guarda. Mas este método é adequado para qualquer edifício ou monumento da tua cidade. Uma das vantagens deste método é que as 4 linhas iniciais com que defini a fachada principal não têm que seguir rigorosamente a orientação real do edifício que estás a ver. Podes ajustá-las para dar maior dramatismo ao teu desenho, por exemplo, exagerando a perspectiva, ou podes modificá-las para conseguir preencher o espaço da tua folha que vais pintar de uma forma mais interessante. Depois de definir este retângulo, tu determinas os pontos médios da altura do edifício, dividindo a meio as linhas verticais, e fazes novas divisões das linhas a meio tantas vezes quantas precisares para marcar as linhas de orientação do edifício, com a perspectiva correta a 100%. Pois, com a determinação do eixo central vertical, que também referi neste tutorial, consegues dividir o espaço corretamente e o teu desenho tem todas as referências que precisas para ficar perfeito. Podes deitar o ponto de fuga para o lixo, não vais precisar dele nunca mais. Tenho que pedir desculpa ao ponto de fuga. Eu sei que ele não merece ir para o lixo, mas a vida é assim. Umas vezes estamos por cima, outras vezes estamos por baixo. Se gostaste deste vídeo, dá o teu like. Bem, e agora vou reabilitar o ponto de fuga. Deixo-te aqui um link para um vídeo onde eu mostro como podes tirar partido de um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga e como até podes utilizar 4 pontos de fuga para os teus desenhos. Subscreve este canal e ativa o sininho para ficar a saber como é que eu pintei este desenho com o tal esquema de aguarelas muito loose, muito simples. E deixo como sempre o meu último conselho. Diverte-te a pintar, a desenhar e, sobretudo, sejas feliz. Obrigado.